Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Motorista seguro. Dono de carro blindado comunica bandidos por alto-falantes e evita assalto em Porto Alegre. Assaltantes de banco montam cordão humano para roubar agência no interior do estado. Homem morre em queda de avião em Cachoeira do Sul. Piloto estava realizando a revalidação da habilitação para aeronave agrícola. Grêmio joga por vitória simples para passar à próxima fase da Libertadores 2018. Ao vivo da Arena Tricolor, todas as informações do jogão desta noite. Confira o que é a endometriose, uma doença de diagnóstico difícil que atinge até 20% das mulheres entre 15 e 45 anos. E ainda, a despedida de Paixão Cortes. Cavalarianos realizaram uma última homenagem ao tradicionalista que tanto fez pelo resgate das tradições gaúchas. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. No bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, uma tentativa de assalto não deu muito certo na noite passada, não. A vítima estava muito bem preparada e conseguiu frustrar os bandidos, mesmo sem reagir. Quem explica melhor o que aconteceu direto da nossa redação é a Luciane Comando. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, a gente tem as imagens dessa tentativa de assalto e olha só, ali no canto do vídeo a gente consegue acompanhar como tudo aconteceu. O motorista, ele estava saindo do prédio onde ele mora, parou o carro para dar passagem a outro veículo que estava trafegando ali na rua e aí foi surpreendido, né, porque na verdade eram dois assaltantes que desceram armados e tentaram então levar o veículo. Só que quando eles se aproximaram, né, eles não sabiam de um detalhe, Felipe. O carro era blindado e o motorista ainda tinha investido em outros equipamentos de segurança como sirene e alto-falante. E aí o que aconteceu? Eles ficaram tentando ali alguns segundos, né, tentar roubar, abrir a porta, viram que não era possível e o motorista gritando no alto-falante: é blindado, é blindado. Enfim, né, é uma situação inusitada e aí eles tiveram que fugir. Se fosse preto e conversível, era o Batmóvel, né? É verdade. Alto-falante, blindagem, sirene, né? Sirene, assustava mesmo a bandidagem. Mas aí é o sujeito que sabe investir na segurança dele. Parabéns ao dono e principalmente, mesmo numa situação como essa, ele não se assustou. Né? Ele confiou na blindagem do carro, confiou no veículo que tinha e fez com que os bandidos fugissem do local. Foi a primeira vez, viu, Felipe, que ele sofreu uma tentativa de assalto, né? Ele disse que ficou até apreensivo ali dentro, só conferiu se as portas estavam realmente fechadas e, claro, ele não queria fazer o teste se a blindagem era realmente efetiva ou não, né? Ainda bem, né? Ainda bem que não precisou passar por isso, que seria um susto muito grande, com certeza. Em Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo, teve um assalto a uma agência bancária agora à tarde. Não é a primeira vez que as agências bancárias são assaltadas lá em Boqueirão do Leão. Lembro daquele assalto ao Banco do Brasil. Por sinal, assaltaram o Banco do Brasil lá uma vez e nunca mais reabriu a agência do Banco do Brasil na cidade. Agora foi uma agência do Banrisul? Agora foi uma agência do Banrisul, né, que fica lá dentro da cidade. A gente consegue ver aí no vídeo, né, alguns moradores que estavam ali próximos fizeram todo o registro aí da ação dos criminosos. Segundo a polícia, 6 homens armados com pistolas e fuzis atacaram o banco e aí fizeram um cordão humano com clientes e pessoas também que passavam ali pelo local. A gente consegue ver ali na imagem, por exemplo, um caminhão que foi obrigado a parar e aí os ocupantes desceram e também foram feitos reféns, tiveram que inclusive tirar a camisa e tudo mais. Bom, o bando, ele fugiu depois, né, em direção ao interior após invadir a agência. Segundo a polícia, eles acessaram o cofre e aí nessa fuga eles foram em direção ao interior, né, do município. A polícia fez buscas na região, ainda está fazendo, já localizou o carro que foi utilizado neste assalto, Felipe. E o seguinte, né, é aquela velha realidade dos municípios do interior. 3
10 PMs se revezam por lá no atendimento da cidade, na segurança, no patrulhamento. É muito pouca gente, não adianta. Pois é, e como você bem disse, né, em abril do ano passado, o Banco do Brasil, ali do município, já tinha sido alvo, né, do ataque desses criminosos. E um detalhe, os moradores que gravaram a ação diziam no vídeo, ainda bem que não foi com explosivo, ainda bem que não foi com explosivo, né? Exatamente. Porque senão a gente já sabe que, além do roubo, além da violência, né, o prédio acaba ficando... O risco e o prédio acaba ainda tendo que ser reformado, né, ficando fechado, enfim, é toda uma outra, é uma mão, né, para todos os moradores. E numa cidade pequena ali, se você coloca explosivo, não é só o prédio direto do banco, né, mas tudo que está no entorno. E em frente tem um posto de gasolina ali que a gente estava vendo nas imagens. É o risco realmente, né, que acontece aí quando esses assaltos são realizados no interior do estado. Ainda bem que todo mundo saiu são e salvo, os prejuízos foram apenas financeiros. Teve também a queda de um pequeno avião aqui no Rio Grande do Sul. Foi onde mesmo, Lu? Foi em Cachoeira do Sul, Felipe, aqui na região central do estado. Esse acidente aconteceu agora à tarde, no interior do município, e um piloto, infelizmente, morreu na hora. Ele teria ido à cidade para revalidar o brevet, que é aquele documento de habilitação, né, dos pilotos. A vítima foi identificada como Luiz Paulo Corbetta. Ele estava sozinho na aeronave, que pertence a uma escola de aviação agrícola. A idade dele não foi confirmada e, por enquanto, Felipe, a gente não sabe quais foram as causas deste acidente. Não era um jovem piloto, né? Era um piloto que já tinha alguma experiência, porque exatamente estava revalidando o documento dele de habilitação para voos em aeronaves agrícolas e aconteceu essa fatalidade, infelizmente. Na Serra, 5 pessoas foram presas por participarem de um esquema de exploração sexual de adolescentes, Luciane. Pois é, Felipe, uma mulher de 39 anos está entre os presos. Segundo a polícia, essa mulher aliciava meninas de 12 a 15 anos e aí ela vendia essas meninas para programas sexuais com homens lá da cidade de Jaquirana. E esses homens tinham idade entre 29 e 40 anos. Alguns deles, inclusive, eram criminosos envolvidos, enfim, em esquemas de tráfico de drogas. Pelo menos 4 meninas foram aliciadas. Em troca desses programas sexuais, a mulher, a aliciadora, recebia dinheiro ou drogas. A investigação apurou que os crimes começaram lá em 2015, mas só foram descobertos e comprovados, enfim, pela polícia há alguns meses, e por isso agora, então, toda essa operação e essas pessoas presas, né, por esses crimes sexuais, essa exploração sexual de menores, né, Felipe? Eu espero que sejam devidamente punidos e esquecidos na prisão, porque afinal de contas é da pior bandidagem, da pior espécie de seres humanos quem pratica esse tipo de crime. Obrigado, Lu, você volta em instantes. E daqui a pouco também, aqui no Segunda Edição, nós vamos mostrar uma reportagem que explica melhor o que é a endometriose, uma doença que é difícil de ser diagnosticada, já que os sintomas se confundem com os do período menstrual. E agora vamos falar de futebol. Noite de Libertadores para o Grêmio. É tudo ou nada, ou é tudo ou tudo. Tem que ganhar o Grêmio hoje à noite aqui na Arena. O jogo entre Grêmio e Estudiantes começa às 21h45, mas nós vamos até o entorno do estádio conversar com o Rodrigo Morel. Já, afinal de contas, tem movimentação de torcedores por aí, Morel. Qual é a expectativa de hoje? Casa cheia, boa noite. Boa noite, Felipe. Casa cheia. Esses são os últimos segundos da esplanada do Grêmio, por enquanto, sem torcedores ou sem muitos torcedores. A direção da Arena aguarda 46 mil gremistas para a partida que começa às 9h45. 46 mil gremistas empurrando o Grêmio para uma vitória na Libertadores e para o tricolor chegar às quartas de final da competição. Para isso, que nem tu falou, o Grêmio tem que vencer o jogo de hoje 1-0, vencendo por 1-0. Pelo gol do Kahneman lá na Argentina e o saldo qualificado, o tricolor confirma a vaga mais uma vez nas quartas de final e mantém o sonho do tetracampeonato. Em relação ao time, Filipe, o pessoal que está em casa, Renato tem apenas um mistério, não vou nem falar dúvida porque ele já sabe que time vai colocar em campo. Mas a dúvida, o mistério do técnico Renato Portaluppi é entre Jael e André.
No começo do dia se falou que o Jael teria ganho a posição de titular, mas agora aqui na Arena, conversando com algumas pessoas, não descarto o André iniciando mais uma vez, o Renato insistindo com o André entre os titulares. O resto do time é aquele que o torcedor já sabe, com Marcelo Groy, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e o Cortez, o Jailson e o Michael, o Ramiro, o Luan, o Everton e na frente a dúvida, o mistério do técnico Renato, Jael ou André. O Grêmio pronto, Felipe, para encarar o Estudiantes, precisando vencer a partida e vai contar com o apoio de 46 mil gremistas. Maravilha! Amanhã aqui no Esporte, com o comando da Débora, você confere os melhores momentos de Grêmio e Estudiantes. A gente espera uma vitória tricolor, porque hoje tem uma grande diferença no Grêmio em relação ao jogo da semana passada, o jogo de 15 dias, melhor dizendo, né? Lá na Argentina. Hoje tem Everton, Cebolinha em campo e esse guri tá jogando demais. Agora o assunto é Expo Inter. Já aviso que quinta e sexta-feira, a segunda edição será direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Hoje à tarde, o SBT-RS promoveu um debate sobre os desafios do agronegócio com foco na inovação. A mesa redonda aconteceu na casa SBT-RS Grupo Sinos, na Expo Inter. Segundo a Organização das Nações Unidas, a produção de alimentos terá que aumentar 70% até 2050, quando a população mundial deve chegar a 9 bilhões de habitantes. Representantes do agronegócio debateram o assunto nesta terça-feira na casa do SBT-RS na Expo Inter. Quem produz alimentos, de um lado, trabalha para desenvolver o agro, mas por outro lado também assume o compromisso de matar a fome do Brasil e do mundo. As linhas de crédito são fundamentais para o campo, mas projetos aliados ao meio ambiente devem ganhar mais espaço. O que a gente tem feito é trazer esses recursos para poder financiar aqui os nossos empresários, empreendedores, produtores rurais, para poder realmente ter projetos com esse selo de carimbo de ambientalmente corretos. A inovação é a chave do futuro. Um exemplo é esta empresa que produz silos a partir da reciclagem de garrafas PET. Nós reciclamos em torno de 4.500 garrafas por silo fabricado, o que nos dá um impacto bom no meio ambiente, né? Retirando essas garrafas do meio ambiente. Mas os desafios não param por aí, são ainda mais amplos, até porque alguns entraves hoje dificultam a modernização e o crescimento do setor, como a alta carga tributária, a falta de infraestrutura para o escoamento da produção de alimentos, com estradas precárias e portos obsoletos, além da escassez de mão de obra qualificada. Uma das saídas levantadas para enfrentar parte dos gargalos é a tecnologia. Está investindo cada vez em máquinas maiores, equipamentos mais eficientes, não somente visando esse aumento da produtividade, esse aumento de demanda por alimentos, mas também para diminuir o custo do uso desse tipo de equipamento. E não esqueça, quinta e sexta, ao vivo de Esteio, então, nossa segunda edição. Tem vaga de emprego no Cine de Porto Alegre. Fique atento às oportunidades. Tem vaga disponível para motorista de ambulância, gerente de loja, consultor de vendas, estoquista, auxiliar de lavanderia, entre outros. Os interessados devem procurar o Cine da capital e apresentar carteira de trabalho até amanhã. O Cine fica na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no centro da cidade. E agora deixa eu dar um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia no escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em
E a gente volta em instantes com mais informações sobre uma doença que atinge até 20% das mulheres entre 15 e 45 anos. Eu estou falando da endometriose. Você sabe o que é? Tem ainda a previsão completa do tempo para os próximos dias no estado. Nós voltamos em instantes com a segunda edição. Foi sepultado há pouco em Porto Alegre o corpo de Paixão Cortes. Desde hoje pela manhã ele estava sendo velado no Palácio Piratini. Familiares e amigos foram até o local prestar as últimas homenagens ao folclorista. À tarde, cavalarianos realizaram um cortejo pelas ruas da capital até o cemitério São Miguel e Almas. O sepultamento ocorreu às 6 horas da tarde. Paixão Cortes morreu nesta segunda-feira aos 91 anos. O governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre decretaram um luto oficial de 3 dias em homenagem a ele, que foi um dos grandes nomes do tradicionalismo gaúcho, responsável por grandes pesquisas sobre o folclore do nosso estado. A endometriose é uma doença que atinge de 15 a 20% das mulheres que têm entre 15 e 45 anos. O diagnóstico não costuma ser tão simples, já que os sintomas se confundem com os do período menstrual. Existe tratamento, mas a maioria das mulheres tem buscado ajuda mais tarde, o que agrava o problema, principalmente para aquelas que sonham em ser mães. O diagnóstico da endometriose veio aos 13 anos, acompanhado pela dor intensa. Eu tinha cólicas muito intensas, era uma dor muito forte, assim, não tinha remédio que passasse a dor. Eu ficava em casa, não podia ir para a escola, enfim. Então, se passaram 2 anos eu aguentando, achando que era normal ter essa dor, né, essa cólica. A doença surge quando fragmentos do endométrio que são expelidos na menstruação seguem o fluxo contrário, atingindo trompas, ovários e outros órgãos da região abdominal. Os principais sintomas são cólica menstrual muito forte, dor na relação sexual, dor na região pélvica, abaixo do abdômen, mesmo fora do período menstrual, e infertilidade. As mulheres, então, acabam ficando expostas a essa doença por um período muito maior, né? Sem saber. Então, quando se tenta engravidar, elas já estão mais velhas e elas já estão com essa doença há muito tempo. Então, a doença, às vezes, está muito mais extensa, né, do que se esse diagnóstico tivesse sido feito há um tempo atrás. A médica explica que a paciente com suspeitas deve procurar um ginecologista. Exames de imagem, como ecografia e ressonância magnética, ajudam a detectar as lesões, mas a videolaparoscopia é o tratamento mais eficaz. A maioria dessas pacientes acabam indo à videolaparoscopia, que seria o exame diagnóstico padrão ouro, que também já consegue realizar o tratamento. A Tainá passou por 11 cirurgias e, por isso, recebeu o prognóstico de que não poderia ter filhos. Mas, contrariando a medicina, um milagre aconteceu. A Tainá engravidou e, há 4 anos, o Dante nasceu. O teste de gravidez ficou eternizado num quadro. A lembrança de que, apesar de não ter vencido a guerra contra a endometriose, a batalha mais importante teve final feliz. Eu fiquei 1 ano sem tratamento e um dia eu estava grávida. Eu suspeitei, assim, porque... Suspeitei que estava voltando a endometriose, na verdade, né? Porque eu fiquei um tempo sem menstruar e eu estava com dores, mas eu fiz um teste só para tirar uma dúvida e deu positivo, mas mesmo assim eu não acreditei. Tive que levar o exame para o médico e ele também ficou muito surpreso, assim, não acreditou, porque foi um verdadeiro milagre, né? Que história maravilhosa, Luciane. Que história maravilhosa essa mesmo. Final feliz. Final feliz, né, Felipe? Bacana. Maravilhosa mesmo a história. E a previsão do tempo? Bom, Felipe, amanhã a gente começa o dia com sol, mas depois o tempo muda em parte do estado. Vamos dar uma olhadinha então no mapa. Bom, a gente vai ter sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. No sul e no oeste a gente tem risco de pancadas de chuva. Pode chover forte na fronteira com o Uruguai. Amanhece ameno, depois esquenta bastante e Uruguaiana vai a 26 graus. Aqui em Porto Alegre, mínima de 10, máxima de 29. O pessoal vai poder matar a saudade aí do calor. Na quinta vai a 26 graus, pode ter alguma pancada de chuva, porque daí o tempo começa a virar. Na sexta, aí sim chuva em todo o estado, inclusive aqui na capital. E no sábado, Felipe, risco até de temporais, mas a gente vai atualizando aí ao longo da semana.
para com isso, final de semana. Pois é, a notícia não é muito boa não, viu? Pô, mas a gente para vai com atualizando. sábado, Lu. Quem sabe São Pedro nos atende, né? Tchau. Tchau, tchau. Mais informações aqui no SBT amanhã com Marcelo Chemali, na sequência Débora de Oliveira. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. E Feira de Tapetes e Móveis Rústicos. Tudo sempre à pronta entrega.